preparando a fertilidade do solo para produzir mais de 80 sacos por hectare de soja. A gente já está próximo da safra 24-25 e nós temos que começar a implementar alguns procedimentos, começar a pensar em algumas coisas também para conseguir ter uma super safra. Exatamente sobre esse tema que a gente vai falar no vídeo de hoje. Você é produtor rural e gostaria de reduzir os gastos com fertilizantes e aumentar a produtividade de suas lavouras através de uma metodologia de equilíbrio de nutrientes no solo? Conheça a nossa consultoria online especializada em fertilidade do solo, que já atendeu produtores de todas as regiões brasileiras. Quer conhecer mais e melhorar suas áreas nessa safra mesmo? Clique no link disponível na descrição. E aí, pessoal, estamos chegando para mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para você deixar o like, se inscrever e me acompanhar até o final, porque o vídeo de hoje tá muito bacana, principalmente para quem vai plantar soja nessa safra 24-25 e também para quem vai atender produtores de soja. Como vocês sabem, nosso canal aqui dá um enfoque, em fertilidade do solo e a gente vai ver como que isso é importante, como nós devemos olhar para essa parte de fertilidade do solo. Obviamente, o solo, a fertilidade não é tudo. Eu devo olhar para plantabilidade, para a época de plantio, para a genética que eu estou comprando, para manejo fitossanitário ao longo do ciclo, plantas daninhas, pragas, doenças, tudo isso é fundamental. Porém, como eu sempre digo, e quem acompanha aqui o canal faz parte de alguma das nossas formações, eu destaco que um solo bem equilibrado é mais de 50% de uma safra de alta produtividade. Quando eu tenho as bases na quantidade ideal, quando eu tenho um solo sem impedimento físico, quando eu tenho uma boa biologia de solo, é mais de meio caminho andado para eu conseguir 80, 90 sacos, 100 sacos por hectare de soja. Isso, obviamente, vai impactar no bolso do produtor, ele vai ganhar mais. E a gente sempre é a favor do manejo consciente, sem gastar muito, sem utilizar muito produto. É possível, sim, fazer um manejo econômico e produzir muito bem. Tem estudos de caso aqui no canal das áreas de soja que a gente já atendeu, de milho também. Você pode entrar aqui no canal e escrever estudos de caso que você vai encontrar. Mas é fundamental a gente saber que eu devo ter um equilíbrio de solo do ponto de vista químico, físico e biológico. Se eu não conseguir isso, é impossível conseguir altas produtividades. Vamos imaginar lá que você descompactou o solo, estava compactado, fez plantas de cobertura, porém você tem um solo com pH muito baixo, 3,5 com saturação de alumínio em 20%. Não vai produzir bem. A mesma coisa o contrário, você tem os níveis de nutrientes adequados, de fósforo, de potássio, de micronutrientes, mas você vai ver lá a parte física, você tem um solo compactado, a planta não consegue absorver esses nutrientes. Então sempre é importante a gente olhar física, química e biologia de solo. Não é complicado, Não é complicado. A gente sempre mostra para vocês aqui uma maneira simplificada. Porque a parte física até tem um esqueminha aqui bem interessante. Vai fornecer água, porque aumenta o armazenamento de água, Também a textura, porosidade, a compactação, o solo melhor estruturado, não compactado. A parte química, a matéria orgânica. Matéria orgânica, como vocês sabem, é reserva de nutrientes, de fósforo, de enxofre, de micro, de maneira geral. Então, é importante a gente olhar para a parte química, a parte biológica, porque eu vou ter fungos, tem vários fungos presentes no solo que disponibilizam fósforo para a planta. Eu vou ter várias bactérias, no caso da soja, que vai fazer a fixação biológica de nitrogênio. Tem algumas bactérias que estão ali vivendo no meu solo. Se eu faço, por exemplo, um manejo com excesso de cloreto de potássio, já tem várias pesquisas indicando que reduz a atividade biológica. Reduzindo a atividade biológica, reduz também a nodulação, reduz a fixação biológica de nitrogênio e reduz produtividade. Eu não estou dizendo que a gente não deve usar cloreto de potássio, porém eu devo ter um cuidado com relação à utilização, uma utilização consciente. Tem muita gente que chega com uma receitinha de bolo e pergunta: Jonathan, tá bom ou não? 300 quilos por hectare de cloreto de potássio antes de plantar, depois vou utilizar o formulado 5,25,25, 300 quilos por hectare. Tome cuidado, porque em muitos casos você faz essa receitinha de bolo e pode ter problema. Não só de jogar dinheiro fora com adubo, que não tinha necessidade nenhuma, mas também de prejudicar algum fator do meu solo, como, por exemplo, muito cloreto de potássio pode sim ter uma redução da atividade biológica. Então, o excesso de fertilizante, de produto, ele também é muito prejudicial. Eu diria até que é mais prejudicial do que a falta. Porque quando você tem falta de algum elemento, é fácil você corrigir. É só você colocar um fertilizante, você fazer algum manejo. Agora, quando você tem o excesso, praticamente não tem o que ser feito, Não tem
algo que você possa fazer uma intervenção e que seja de fato efetivo. Eu trouxe aqui para vocês, isso aqui é muito interessante, inclusive para quem faz parte do nosso curso de soja, a gente tem lá, discute muito isso, que é o seguinte, as características químicas do solo, né, em profundidade, então de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60. Nós temos vários parâmetros aqui químicos, né, pH, potássio, magnésio, cálcio, alumínio, CTC, fósforo, enxofre, boro. Essa aqui é de uma área aqui do Paraná que foi campeão do último SESB. Quem não conhece o que é SESB, é Comitê Estratégico Soja Brasil. Todos os anos tem um campeonato, né, de produtividade entre várias regiões do Brasil, irrigado, sequeiro, campeão sul, campeão sudeste, campeão centro-oeste, campeão norte, nordeste, né, quem conseguiu produzir mais soja. E aí eles fazem um estudo de caso. E eu trouxe para vocês para a gente analisar algumas coisas aqui. Isso aqui é o campeão do sul, né, e campeão nacional também. E essa área produziu incríveis 130 sacos por hectare de soja. É claro que não foi na propriedade inteira, de média, 130 sacos, senão seria algo sensacional, mas com a genética que nós temos atualmente de soja, já está conseguindo cada vez mais se aproximar de 90 sacos, né? 85, 90, 95. Em algumas áreas, excepcionalmente, você consegue até, em pequenos pedaços, 100 sacos por hectare, 105 sacos por hectare. Essa área conseguiu 130. Mas veja uma coisa aqui, como a gente precisa ter alguns fatores analisados. Então, você consegue comparar com a sua realidade, ou a realidade do produtor que você vai atender. O que a gente tem aqui? Nível de potássio está ok, então 3 milimol ou 0,32 centimol de carga por decímetro cúbico. O pH também está adequado, né? 5,3, 5,4, 5,4 em profundidade, então isso aqui é profundidade de perfil da área lá onde se conseguiu a média de 130 sacos por hectare, né? E nós temos também um alumínio que está zerado, bons níveis de cálcio e de magnésio, o fósforo também está numa condição adequada, veja que aqui de 20 a 40 o fósforo está um pouquinho baixo, né? 11 miligramas, não está tão baixo assim, mas reduziu, inclusive isso é algo que a gente pode analisar nas nossas áreas de soja, uma dica que fica para vocês, uma estratificação de perfil para ver como é que está o fósforo, porque o fósforo, como vocês sabem, tem baixíssima mobilidade em perfil, ele vai deixar muito pouco da onde é aplicado. E às vezes você tem uma condição lá em subsuperfície de um fósforo muito baixo. Uma outra coisa interessante, o boro, que tem se tornado um micronutriente cada vez mais importante para a cultura da soja, acima de 1 miligrama por decímetro cúbico, que todas as nossas áreas a gente preconiza pelo menos 1 miligrama por decímetro cúbico de boro, acompanhado também ao longo do ciclo, quando possível, e quando também com um nível tecnológico mais alto, através de uma análise de folha, ver se essa área está conseguindo de fato, né, essas plantas estão conseguindo de fato absorver esse elemento. Nós temos também bons níveis de enxofre, de ferro, ó, o manganês e o zinco não está alto, então 2,4 de manganês, 1 de zinco, 2,2 de manganês em profundidade aqui, e em várias áreas, né, do estudo de caso aqui do SESB, a gente nota que nem todos os elementos estão altos. Às vezes até mesmo nós temos áreas que conseguem alta produtividade com elementos em superfície aqui medianos, né? Porém é feito um bom manejo de fertilidade nessas áreas, é colocado a quantidade ideal de nutriente que precisa. Então o ponto-chave aqui é o equilíbrio, é o equilíbrio. Se a gente tivesse uma máxima para passar para todos os produtores que passam aqui na nossa consultoria e que a gente conversa diariamente, é o seguinte: não é produto, é equilíbrio. Solo equilibrado vai te entregar um resultado muito acima da média. E não precisa ficar se preocupando com coisas pequenas. Ah, porque eu tenho um ferro que está alto aqui, então ele vai ser tóxico. Ah, porque eu tenho um manganês que está um pouquinho baixo aqui, então eu vou me preocupar muito com o manganês. Não, pessoal, não é muitas vezes, esse achar um cabelo em ovo que vai fazer diferença para você. É o equilíbrio entre um conjunto geral de coisas. Imagina que você fique olhando para o boro, olhando para o manganês, mas o teu potássio esteja baixo, o teu pH esteja baixo, está precisando de calcário. Não vai adiantar. Então, tudo isso é um conjunto de equilíbrio. Inclusive, uma coisa que eu falo para vocês, a parte física do solo. A gente já viu várias áreas onde tinha nutriente, porém a planta não estava conseguindo absorver. Por que não conseguia absorver? Porque eu tinha um solo compactado, um impedimento físico de fato. Então a planta tentava descer raiz, tinha essa camada compactada,
e ela não conseguir aprofundar a raiz. E aí, quando ela não consegue aprofundar a raiz, seja por um impedimento físico ou químico, como presença de alumínio em subsuperfície, o que você tem? Uma planta que absorve menos água, que ocupa menos espaço desse solo, então absorve menos nutriente, e tudo isso vai fazer com que você tenha uma subutilização de genética. Uma planta que poderia chegar em um determinado ano a 90 sacos por hectare, está te limitando 8, 10 sacos porque você tem impedimento físico. Então também é bom fazer essa avaliação. Nessa área foi feita uma avaliação. Veja que aqui eu tenho a utilização de um penetrômetro, né, que é medido em profundidade como é que tá. Isso é dado em megapascal. Geralmente se diz que acima, né, próximo ou acima de 2 megapascal de resistência à penetração, você já tem uma diminuição de densidade de raiz. Nessa área, veja que está tudo abaixo de 1 megapascal, né? Temos só aqui a 40, 50 centímetros, 1 megapascal. Mas a gente conhece áreas que está muito compactada. Então, a avaliação que pode ser feita também. Então, algumas coisas que a gente colocou aqui para você pensar na sua área de soja ou na área de um produtor que você vai atender. Análise de solo 0 a 20 para cada um dos talhões da propriedade. Ah, adianta, eu fiz ano passado, dá para usar a análise do ano passado? Não, faz uma nova. Vale a pena, 50, 60 reais. Então faz uma nova análise de 0 a 20, bem feita, bem amostrada, com 5, 10 pontos em cada talhão, né? Não talhões muito grandes também, de 100 hectares, que aí vai ficar muito dissolvida a representatividade da amostra, então tenta diminuir um pouco os talhões. Se tiver uma área muito grande aí, contrata o equipamento, né? Um quadriciclo aí que faz uma amostragem mais eficiente. Se tiver uma área menor, dá para você mesmo ir lá fazer as coletas. Também avaliação de 20 a 40, principalmente se não foi feito nos últimos 3, 5 anos, para verificar como é que está a situação desse solo. Se tem pouco fósforo, se tem uma saturação de alumínio muito alta, às vezes dá para jogar até um gesso agrícola. Não é assim, então eu vou jogar gesso todo ano. Não é assim. Mas sim, existem algumas situações que até pode ser razoável jogar um gesso agrícola. Às vezes não é o caso de gesso agrícola, às vezes é o caso só de calcário mesmo, né? E lembrar que calcário e gesso não é a mesma coisa. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a diferença desses dois produtos. E avaliação das camadas compactadas. Você pode utilizar tanto um penetrômetro, né, mas isso aí não é o equipamento que toda propriedade tem. É um pouquinho caro aí, propriedades maiores têm, né? Então custa aí de 3 a 5 mil reais para você comprar. Porém, você pode fazer uma trincheira e fazer uma avaliação visual mesmo. Se está compactado, como é que está a resistência desse solo, né? Quando você vai fazer essa trincheira, é uma avaliação de compactação. Tá compactado, galera, não tem muito o que fazer, vamos ter que fazer um preparo, né? Utilização de um arado, de uma grade, e aí avaliar também esse nível de compactação, porque pode ser um preparo muito mais simples, só com escarificador, às vezes é uma compactação mais superficial, às vezes vai ter que ser um subsolador mesmo, né? Então é de cada caso, não tem como chegar e dar uma receitinha de bolo para vocês. Porém, uma coisa geral é fazer avaliação de compactação. Isso pode fazer total diferença. Às vezes você ganhar 15 sacos, 20 sacos, até mesmo por você melhorar a parte física desse solo, né? Romper camadas compactadas. Isso é uma realidade, isso a gente já viu várias vezes acontecendo. Uma outra coisa, parte operacional. Então você vai realizar essas análises de solo em toda a propriedade, recomendação de fertilizantes. Se você é produtor, né, encontrar um engenheiro agrônomo de sua confiança. Se você é engenheiro agrônomo, passar para os produtores que você atende. Olha, aqui seria melhor a gente utilizar esse formulado, fazer esse manejo, né? Esse ano não precisa cloreto de potássio, ou vamos colocar cloreto 100 quilos por hectare antes de plantar, ou vamos colocar junto com o formulado na base, nessa dose, para esse talhão, ele está precisando um pouquinho mais de fósforo ou menos de potássio. Então tudo isso é uma avaliação que pode ser feita. Se você é produtor e quiser trabalhar com a gente também, nós estamos, né, fazendo várias recomendações agora para a cultura da soja, né, tanto de produtores de anos passados, como também de produtores que estão chegando agora na consultoria. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você encontra um link para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da consultoria, então já chega lá, fala o que você está precisando, tá com análise de solo em mão, já manda pra gente, a gente já te passa ali um orçamento, beleza? Então outra coisa,
Manejo operacional, como revolvimento, se necessário, aplicação de calcário. Então, como que você vai fazer isso? Planejar mesmo, né? Tem camada compactada, tá precisando de calcário nessa dose, tal tipo de calcário. Então, eu vou jogar 2 toneladas de calcário, depois vou fazer o preparo ali, ou com escarificador, ou com subsolador e grade, dependendo do caso, para deixar esse solo show de bola. Lembrando, né, pessoal, que existem algumas situações, em algumas áreas do Brasil também, que a gente não trabalha com preparo de solo, principalmente quando nós temos um sistema de plantio direto consolidado. Então é ao longo do tempo que eu vou conseguir esse sistema de plantio direto. Várias regiões do Brasil, né, o Paraná é pioneiro nisso. Aqui nós temos várias áreas onde não precisa nunca revolver. Mas aí eu tenho que ter um bom planejamento, né? Um bom planejamento de rotação de culturas, né? De mínimo revolvimento, de plantas de cobertura também, para que eu consiga ter um sistema de plantio direto consolidado. E até do momento que você faz a implantação certinha, até ele se consolidar, vai depender da área, mas vai às vezes de 5 a 8 anos para se consolidar bem. Mas você tem vários ganhos do ponto de vista de produtividade, beleza? Outra coisa, então nós temos um exemplo de recomendação. Como que nós passamos para os nossos produtores? Você pode também utilizar como ideia para passar para os produtores que você atende, é colocar o que ele precisa usar com base na análise de solo. Então, se ele está com pouco fósforo e ele quer produzir mais de 80 sacos por hectare, ele vai utilizar esse produto, né, que ele tem disponível lá na região, nessa dose, e ele vai aplicar nesse momento. Então a gente coloca uma relação para ele, coloca inclusive algumas opções. Então, opção com super simples na linha ou com MAP na linha, aí veja que vai mudar a dose por causa da concentração de fósforo de cada um dos produtos, né? Ácido bórico, cloreto de potássio e todos os produtos aqui que ele vai precisar, claro, com base na realidade de cada um dos seus talhões. Coisas que têm se tornado cada vez mais importantes, prestem atenção nisso. Manejo adequado de micronutrientes, então olhar lá para o manganês, olhar para o boro, desde que você tenha um solo que já esteja equilibrado, sem negligenciar a parte de pH, de fósforo, de potássio, de cálcio, magnésio, de enxofre, né? Mas olhar para micronutrientes, muitas vezes um programa nutricional ao longo do ciclo com produto foliar pode ser sim bastante positivo, principalmente para áreas de maior investimento, de maior tecnologia, de maior capacidade de resposta, manejo de macronutrientes ao longo do tempo, fazer que a gente chama de gestão de fertilidade do solo, todos os anos com o solo equilibrado, colocar apenas o que você está vendendo através da exportação dos grãos, né, ou que você está tirando do seu sistema. Então você vai colocar apenas o que você tira. E também o acompanhamento de fertilidade com análise de folha. Então o solo vai dizer se você tem o nutriente e a análise de folha vai dizer se a planta está conseguindo absorver esse nutriente. Se ela não estiver conseguindo absorver, a gente pode mudar alguma coisa no programa nutricional ou fazer alguma investigação para saber o que pode ser melhorado. Assim a gente consegue altas produtividades. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também deixa aqui abaixo algum insight que você tirou desse vídeo ou que você vai implementar esse ano nas suas áreas de soja. E é claro, se você quiser conversar com a gente na consultoria, aqui abaixo tem um link para você nos chamar lá no WhatsApp. Forte abraço, galera. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau.